Estamos estudando o livro de Apocalipse, que é um livro que fala da vitória do Senhor, soberania do nosso Deus, e mostra que o Senhor há de reinar, o Senhor há de destruir todas as forças do mal, o Senhor estabelecerá o seu trono nesse mundo, todo olho o verá, todos saberão que Ele é Deus. Nosso texto hoje, o capítulo 12 de Apocalipse, começando o verso 1. Apocalipse capítulo 12, começando no verso 1. Apocalipse 12, 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Oremos. Senhor nosso Pai, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo abra a revelação da Tua verdade e a ponha no nosso coração. Que o Senhor seja engrandecido à medida em que vemos a Tua glória, a vitória do Teu reino, e à medida em que cresce no nosso coração a esperança bendita pela vinda do reino poderoso do Messias. Abençoa, Pai, vem nos falar ao coração, vem confirmar em nós a Tua graça e soberania. Em nome de Cristo. Amém. Preparação para a grande batalha, o título do 27º sermão no livro de Apocalipse. A história humana, irmãos, como sabemos, está marcada por inúmeras guerras e batalhas. Mas a verdadeira batalha não é essa que a história humana registra, porque os historiadores não conseguem ver a realidade por trás de todas as guerras e conflitos que o homem enfrenta. Em Apocalipse capítulo 12 até 14, essa parte do livro que estamos começando agora, nós temos a oportunidade de conhecer detalhes da batalha espiritual, essa batalha terrível, feroz, que ocorre por trás dos nossos olhos. Eu diria que seria a realidade por trás do visível, a outra parte da realidade. A realidade se compõe de 2 partes. Essa que vemos é a parte visível, mas existe uma outra metade, invisível aos nossos olhos, tão real, tão efetiva, quanto essa que nós vemos. Não somos capazes de penetrar no lado invisível da realidade, não podemos ver o que está por trás de nós, mas há muita coisa por trás de nós. Há muitos seres, há muita comunicação, há muitos acertos. Existe um mundo espiritual, invisível aos olhos humanos, mas que é real, e que muitas vezes invade o mundo material. E as pessoas se espantam quando isso acontece. Capítulos 12 a 14, é como se o Senhor estivesse novamente abrindo uma brecha em uma terceira dimensão e nos dando condições de olhar além daquilo que podemos perceber com os nossos olhos. Como nós já vimos, esses 2 capítulos, aliás, os 3, 12, 13 e 14, representam uma digressão, mostrando a grande tribulação
da perspectiva do mundo espiritual. Aqui nós ganhamos uma realidade, uma visão real dessa realidade invisível que afeta o nosso mundo. Se nós estivéssemos seguindo, se o texto em Apocalipse fosse numa sequência cronológica normal, nós deveríamos pular de 11 para 15, porque 11 é a sétima trombeta. A sétima trombeta é a abertura dos sete últimos juízos, que são as 7 taças. E é no capítulo 15 que os eventos continuam. Então, 12 a 14 é como se deu uma parada na sequência histórica e nós voltamos, olhamos em retrocesso para o período da tribulação que está terminando, agora olhando da perspectiva de Satanás, dos anjos, dos demônios e do mundo espiritual, não da perspectiva do mundo material, como foi a descrição antes. A batalha entre Deus e o maligno começou muito antes da criação, mas a sua manifestação na história humana começa no Jardim do Éden, quando o primeiro casal resolve ouvir a antiga serpente, como ele é descrito. A partir desse ponto, a história humana passou a ser o palco onde, pela primeira vez, a batalha espiritual foi deflagrada. E assim, embora caído em pecado, os homens, como os anjos no passado, têm de escolher se lutarão do lado de Deus ou do lado de Satanás. E nisso não existe neutralidade. O Senhor Jesus Cristo diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Existem apenas 2 reinos, 2 senhores. E assim como os anjos tiveram que decidir no passado, hoje nós temos que decidir se estaremos lutando no reino da luz ou estaremos lutando debaixo da direção do príncipe deste mundo. Estamos entrando na parte do livro que alguns chamam o coração de Apocalipse. A razão é que, a partir desse ponto, João começa a nos introduzir nos atos finais do programa de Deus. Por meio desses atos, o Senhor vai derrotar a Satanás sucessivamente, até o ponto de lançá-lo no lago que arde com fogo e enxofre, e a partir daí estabelecendo a era eterna. Pelo conteúdo dos próximos capítulos, nós temos a oportunidade de conhecer detalhes sobre a última e mais cruel batalha espiritual. Veremos que, apesar da indescritível fúria de Satanás e apesar dos seus planos bem feitos e elaborados, Satanás não terá sucesso. O diabo será derrotado completamente e terá a sua cabeça esmagada, como foi prometido em Gênesis 3,15. E terá de amargar uma sequência de derrotas sucessivas até ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Estamos nos momentos finais da história em Apocalipse. Esses capítulos, irmãos, nos ajudarão a conhecer melhor as características do príncipe deste mundo, o diabo. Poderemos conhecer melhor os seus propósitos e as suas estratégias. Eu disse no início dessa exposição de Apocalipse que o livro de Apocalipse é um dos livros nas Escrituras onde mais nós podemos entender a doutrina dos anjos. Nenhuma outra parte da Escritura tem tanta informação sobre os anjos bons e maus quanto o Apocalipse. Então, um livro essencial para construir a doutrina dos anjos. E nós aprendemos especificamente nesses capítulos sobre o príncipe das trevas. Aqui também nós somos introduzidos à besta, ao falso profeta, os quais, juntamente com Satanás, formarão uma trindade maligna para reger o mundo durante a tribulação. Acima de tudo, essa parte do livro nos ensina que Satanás tem um caráter efêmero. Ele não vai permanecer, e ele tem dias contados. Satanás é retratado aqui como um grande usurpador. Sim, ele é chamado de rei, príncipe desse mundo, ele tem um reino, ele tem súditos, mas tudo por usurpação. Satanás não tem direito de ter súditos porque ele não cria, ele é criatura. Como é que ele chegou a ter um reino? Como é que ele tem anjos a seu serviço? E como é que ele tem filhos? Lembra Jesus falando para os judeus, diz: vós sois filhos do diabo. Ele não gera ninguém, como ele pode ter filhos? Por usurpação, por engano. O Senhor o permite, vai permitir até a 7ª trombeta,
que ele continue com esse reino de trevas. Mas ele não é o rei final. Ele está debaixo do verdadeiro rei das nações, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, esses capítulos, portanto, vão nos ensinar que Satanás tem dias contados. Ele é usurpador, mas ele é derrotado. Ele é a encarnação da mentira e da falsidade, mas ele destina-se para uma derrota irreversível. Vemos essa verdade de várias maneiras. Esses capítulos, por exemplo, nos ensinam que Satanás já está derrotado no céu. Sequência do capítulo 12, João vai descrever Satanás sendo derrotado na batalha no céu, assim como ele foi derrotado na cruz. A sua ira não apenas revela o seu ódio contra Deus, mas ele também revela uma revolta intensa contra Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque o descendente prometido desde Gênesis 3,15, ele sabe que é aquele que há de esmagar a sua cabeça. E ele tentou por todos os meios impedir que isso acontecesse. Ele sabe que a cruz de Cristo, pela qual ele feriu o calcanhar do Senhor, era o início da sua derrota final. Satanás tem um ódio terrível do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por tabela, ele tem ódio dos filhos de Deus. Ele tem ódio dos servos de Cristo. Ele tem ódio da igreja de Cristo. Ele tem ódio da igreja do Planalto, sabia disso? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Satanás será derrotado definitivamente. Paulo diz: em breve, Deus da paz esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Essa é a nossa esperança certa, meus irmãos. Não somente veremos o bem vencendo, como veremos o mal completamente destruído. Dá para entender porque os servos do Senhor gritam: Maranata, Senhor, vem. Nós queremos esse dia. Nós queremos ver o mal completamente destruído e a glória do Senhor manifestada em toda a terra. Em segundo lugar, esse texto, essa parte do livro mostra que tudo que Satanás faz e apresenta de si mesmo é apenas uma imitação ou uma falsificação daquilo que Deus é e faz. Por exemplo, ele vai se apresentar como tendo diademas ou coroas. Quem tem as verdadeiras coroas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei coroado, mas Satanás se apresenta tendo também 7 coroas. Imitação, cópia do Cordeiro de Deus. Capítulo 13 vai falar de um ser dominado pelo diabo que sofre um golpe mortal, e esse golpe, essa ferida mortal será curada. A besta vai experimentar uma ferida mortal e milagrosamente ela vai ser recuperada. Isso é uma imitação barata do Senhor Jesus Cristo, que sofreu o golpe mortal e morreu realmente, mas venceu a morte pela ressurreição. Satanás é um imitador. Ele não cria nada, ele imita, ele usurpa, ele engana, ele falsifica, ele ilude, ele é um grande ilusionista. Ele trabalha com a ilusão, mas infelizmente esse mundo cego, por não querer a luz do mundo, segue a ilusão da serpente. Mas tudo imitação. Os grandes sinais miraculosos que serão realizados pela segunda besta, no capítulo 13, são cópias falsificadas dos sinais operados por Cristo. O próprio sinal da besta, vamos depois ver isso, ele tem um sinal que ele aplica nos seus adoradores. Isso é uma paródia, uma imitação do selo que Deus aplica nos seus santos. O diabo sempre copiando, sempre querendo imitar o Senhor. Por isso ele se chama Deus desse século. Ele não é Deus, mas ele tem o título de Deus. Lembra que ele foi tão ousado que disse para o próprio Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele ama ser adorado. E teve a ousadia de querer a adoração do próprio Deus homem. Um imitador, um usurpador, um falsificador. Em terceiro lugar, Satanás é visto como derrotado em todas as frentes. Inclusive,
por aqueles que o diabo aparentemente vence na tribulação. Veja capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. Veja o desespero da serpente, tentando conseguir os seus alvos, mas não conseguindo. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia e o mar. E o dragão vai matar alguns deles. Alguns dos servos do Senhor supostamente serão derrotados pelo diabo por meio da morte, mas não será uma derrota na verdade. A morte dos filhos de Deus será uma vitória sobre a serpente. Veja o capítulo 12, verso 11. Aliás, no 10 diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, Satanás. Eles, pois, o venceram. Satanás é vencido até pelos mártires. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Venceram a Satanás dando a sua vida por amor a Cristo. O diabo será derrotado em todas as frentes. Ao serem mortos pelo diabo, os mártires estavam desferindo um golpe contra a serpente. O diabo usa o pavor e a ameaça da morte para manter controle sobre seus súditos. Mas quando se defronta com os servos de Deus, a arma da morte que ele utiliza não tem poder. Pois João fala desses mártires, dizendo que eles venceram o acusador, porque, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, amaram a Cristo mais do que a vida. E a serpente perde até na morte desses servos de Deus. Esse texto, irmãos, nos ensina que Deus é poderoso para nos guardar na batalha espiritual e nos dar completa vitória. Deus é poderoso para isso. E ao final desse texto, espero que todos estejamos felizes, sabendo que nós estamos do lado vencedor. Nós sobreviveremos, nós venceremos, nós receberemos o prêmio final. Nós não estamos do lado que perde. Deus nos colocou do lado que vai vencer. Nada pode tirar de nós a alegria da vitória que Cristo preparou para nós. 3 aspectos da batalha espiritual ensinam que Deus é poderoso para nos guardar. Voltando ao nosso texto, capítulo 12, nos versos 1 a 2, nós vemos a proeminência do povo de Deus. Deus usa os que nada são para envergonhar os que são, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Meus irmãos, não sei se vocês já pensaram nisso, ou já se alegraram por serem parte do pequenino rebanho. Não sei se vocês já se alegraram por saber que nós não somos amados pelo mundo, que o mundo odeia o povo de Deus. É bom saber que nós não somos queridos nesse mundo, somos parte do povo perseguido. Isso indica que o mundo não é a nossa pátria, nós não nos encaixamos na mentalidade do mundo, e mais do que isso, que nós não somos súditos de Satanás. É por isso que o mundo nos odeia.
Senhor Jesus orou por nós, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Por isso o mundo os odeia, porque se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Você está sendo odiado pelo mundo, dê glórias ao Senhor. Você está sendo amado pelo mundo, se preocupe. O mundo não ama os filhos de Deus. O mundo não concede favores gratuitos aos filhos da luz. Nós somos parte desse grupo pequeno, sofredor e desprezado. Mas o nosso Deus nos dá glória diante de tudo. E é o que nós vemos nessa história do capítulo 12, no verso 1, a glória do povo de Deus. O verso diz: viu-se um grande sinal no céu. Qual sinal? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa isso? Não é? Imagina você lendo o texto de Apocalipse sozinho. Meu Deus do céu, agora enrolou. Não é uma mulher com sol, lua, estrela. É por isso que alguns dizem Apocalipse é muito difícil. Vai, quando chega no texto, não, deixa aqui, outro dia eu volto. Não volta mais nunca, né? Mas nós já vimos que Apocalipse não foi dado para esconder a verdade, mas para revelar a verdade. Deus não ia nos dar o último livro como algo secreto e oculto. Não faz sentido. Aliás, Apocalipse, a palavra significa revelação, desvendamento. Então não é que nós não podemos entender, é que vai demandar um pouco de estudo, de dedicação. Não é? Graças a Deus tem um pastor para resolver isso para nós. Faça a sua parte, estude a Escritura. Estude a Escritura. Mas aqui nós temos uma expressão da glória que Deus dá ao seu povo. Viu-se grande sinal no céu. O que é um sinal? Um sinal é como uma placa indicativa que aponta para uma realidade fora de si mesmo. Aqui o sinal é visto aonde? No céu. Até aqui João estava vendo as cenas da tribulação na terra, mas agora ele está vendo um sinal no céu. Por que do céu? Porque o que acontece na terra é resultado do que é determinado no céu. A verdadeira história se define por meio daquilo que o Senhor determinou e daquilo que Ele permite que a serpente faça. Se define pela batalha espiritual. Por isso o sinal é visto nos céus e não na terra. A mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Duas perguntas importantes. Quem é essa mulher? E o que significa essa roupa tão diferente? Primeiro, notemos que João está falando de uma mulher simbólica, não uma mulher real. Essa mulher, ela é simbólica, mas nós interpretamos as Escrituras literalmente. O pastor tem falado várias vezes sobre o perigo da hermenêutica alegórica. O pastor tem falado que nós acreditamos no milênio. Vocês acreditam mesmo? Eu estou dizendo que vocês acreditam. Eu acredito, sim, porque eu interpreto 1000 anos como 1000 anos. O que significa 1000 anos? É muito difícil essa pergunta. 1000 anos significa 1000 anos, está vendo? Mas tem gente que lê 1000 anos, não significa 1000 anos. Significa um tempo indeterminado. Não, eu acho que é um tempo determinado. Então eu leio as Escrituras, interpreto literalmente. Eu acho que essa é a hermenêutica. E essa hermenêutica tem que se aplicar a toda a Escritura. Quando chegamos nas profecias, tem que se aplicar o mesmo princípio de interpretação. É para ser honesto ao texto. Mas, irmãos, isso não significa que não há simbologia nas Escrituras. O método de interpretação literal tem espaço para entender que muitas vezes o Senhor usa símbolos para comunicar verdades, como Jesus usou parábolas, ilustrações, alegorias. Isso existe em qualquer comunicação que nós conhecemos e também na palavra de Deus. Então, essa mulher aqui não é uma mulher física, individual, é uma mulher simbólica. Em Apocalipse existem algumas mulheres simbólicas. Tem pelo menos 4 mulheres. A primeira que aparece no capítulo 2 é chamada de Jezabel. É uma mulher real, lá da igreja de Tiatira. Mas o nome é simbólico. Ela realmente não se chamava Jezabel. É porque ela age, ela pensa como Jezabel. Por isso ela recebe um nome simbólico. Mas também no capítulo 17 aparece uma prostituta. A descrição de uma prostituta que seduz
os povos com as suas prostituições. Não é uma mulher real, não é como alguns nos Estados Unidos, exagerado, diz que é a Hillary Clinton. Não tem nada a ver com a Hillary Clinton, absolutamente. É simbólico. Geraldo gostou da interpretação, né? Prostituta do capítulo 17, não pode ser, pode ser presidente dele, então tem que ir com calma, não. Mas, representa a igreja apóstata. Aquela mulher é uma mulher simbólica. Também no capítulo 19, nós temos uma outra mulher. Essa é uma noiva ataviada para receber o seu noivo. Simbologia da igreja verdadeira. Então, existem algumas mulheres simbólicas. E essa aqui, no capítulo 12, simboliza quem? Essa mulher, no nosso texto, representa a nação de Israel. Representa o povo de Israel, e vamos já entender por quê. Essa mulher aqui não pode ser a igreja, como alguns interpretam. Vários motivos. O seu filho vai reger as nações. A igreja não tem um filho que vai reger as nações. O Salvador da igreja vai reger as nações, mas não o filho da igreja. Temos a menção da arca, no capítulo 11, verso 9, que indica esse caráter judaico. E temos também no Antigo Testamento vários textos onde Israel é descrito como a esposa adúltera do Senhor, mas que será restaurada para si mesmo no futuro. Por exemplo, Isaías capítulo 50, verso 1, o profeta Isaías faz uma pergunta bem interessante, aquelas perguntas retóricas que nelas mesmas têm a resposta. Isaías 50, verso 1, assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Não existe essa carta. A vossa mãe, Israel, a nação, tem sido infiel, tem sido adúltera, como foi no casamento de Oséias, lembra? Representando bem aquela mulher adúltera, Gomer, que o Senhor manda que Oséias case com ela, que é uma prostituta, traga para casa, depois ela abandona o seu marido. Novamente o Senhor diz para o profeta: agora você vai e compra, paga. Imagina isso. A mulher abandona o marido, se torna prostituta e ele vai lá. Ela agora é uma escrava e ele tem que pagar para tê-la de volta. E o Senhor diz: ela será a sua mulher. Tudo isso para representar o que Deus vai fazer por Israel, que tem se prostituído, que tem abandonado o seu Deus, que tem esquecido a aliança do Senhor. Mas ele pergunta: onde está a carta de divórcio? Eu não abandonei, eu não repudiei a sua mãe. Então, combina bem a simbologia com esse fato do Antigo Testamento de descrever Israel como uma mulher. Tem sido debatido ao longo dos séculos o que ou quem significaria perfeitamente essa mulher. Para os que conhecem um pouco da teologia católica, sabem que alguns mestres da Igreja de Roma tendem a ver essa mulher como símbolo de Maria. Lembram disso? Existe até um quadro, uma figura, onde tem a mulher pisando sobre um dragão. Diz que tem o São Jorge também, parece que o São Jorge é o ajudador na luta contra o dragão. Mas tem a imagem da mulher representando Maria, ela vencendo o dragão. Então, muitos interpretam, capítulo 12, essa mulher como sendo Maria, a mãe do Senhor. Dá para entender por quê. Naturalmente, o filho dessa mulher é Cristo, é o que vai reger as nações com cetro de ferro. Maria foi a mãe do Senhor. Então, alguns logo entendem que está falando de Maria. Mas aqui a mulher não pode ser Maria, embora haja essa semelhança. Conforme o entendimento da teologia de Roma, a mulher vai guerrear e atacar o dragão e vencer o dragão. No nosso texto, a mulher não está atacando o dragão, ela está fugindo do dragão. Não é ela que vai derrotar esse dragão, a antiga serpente. Ela está sendo atacada e sendo protegida. Além disso, como vimos, é bem óbvio que essa mulher é simbólica.
Que Israel tem um papel importante no final dos tempos também é muito óbvio nas profecias bíblicas. Entender o papel de Israel no plano de Deus é uma chave importante para entender as profecias corretamente. Muita gente não entende os textos proféticos porque não entende bem o papel da nação de Israel dentro do programa de Deus. As profecias de Daniel referentes à tribulação estão relacionadas principalmente com Israel. A tribulação não é para a igreja. A tribulação é primeiramente para a nação de Israel, para abrir os olhos do povo de Deus. Vamos dar uma olhada em Daniel, capítulo 9, onde temos um texto que descreve bem o período da tribulação. Daniel, capítulo 9, gostaria de ler alguns versos com os irmãos aqui. Daniel 9 é um capítulo onde Daniel está orando. Certo ponto da sua oração, ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor que o ajude a entender o drama da história, e ele vai receber a resposta à sua oração. Daniel 9:17 diz: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Daniel está orando, o início do capítulo diz por que Daniel está dirigindo ao Senhor essa oração. Ele leu nos livros, no livro do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro iria durar 70 anos. E Daniel entendeu que já havia se cumprido os 70 anos, ou estava se cumprindo. Então ele volta para o Senhor e diz: Senhor, o tempo está determinado. E ele pede ao Senhor, então, que lhe ajude a entender quais serão os próximos passos. Quando é que o seu povo vai ser liberto? Quando é que eles voltarão do cativeiro? Então aqui é o final dessa oração. Verso 17: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Essa é a oração do profeta, uma oração lindíssima, inclusive. Se quer aprender o que significa a oração de um homem verdadeiramente arrependido, leia Daniel capítulo 9. É uma teologia completa do arrependimento. Verso 20 diz: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, isso é um anjo, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aqui vem uma das visões mais importantes das Escrituras. 70 semanas. Gabriel está falando sobre a nação de Israel. Daniel está pedindo ao Senhor clemência pelo povo de Israel. E aqui ele explica, ele dá o programa de Deus para Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso vai acontecer na época do Império Persa. É Ciro, grande imperador da Pérsia, que vai decretar o retorno dos judeus após os 70 anos de cativeiro babilônio. Então o anjo diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe. Quem é o ungido príncipe? Jesus Cristo,
Então, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 69. Mas o começo disse 70 semanas. Então, ele está falando de 69 semanas inicialmente. Tem uma semana de anos, que está perdida. Ele diz, até a morte do ungido, terão se passado 69 semanas. Continuemos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, com mais 7, por que separou 7 das 62, eu não sei. Podia ter dito 69 logo, para evitar a gente ter que somar, mas é tão fácil somar 7 com 62. Deve ter uma razão, eu realmente não sei por que foi separado. Mas ele diz, depois das 62, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui está falando da última semana e do anticristo. Aqui o anjo Gabriel já está descrevendo aquela semana perdida, 67 mais 62, até a morte de Cristo. Um intervalo, e depois de um tempo, a última semana. Os 7 anos da tribulação. Exatamente. O que vai acontecer nesses 7 anos? Esse príncipe fará aliança por muitos, verso 27, por uma semana. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essas profecias de Daniel referentes à tribulação estão relacionadas principalmente com Israel. A tribulação será um tempo de angústia para Jacó, mas também um tempo de salvação para o povo de Israel. Será o momento em que o povo escolhido finalmente abrirá os seus olhos e aceitará o verdadeiro Messias. A presença de Israel na 70ª semana de Daniel combina com a promessa de um reino que será dado a essa nação. A promessa de Deus acerca da consistente permanência de Israel como nação é enfaticamente declarado nas Escrituras. Irmãos, não existe nação na história humana que tenha sofrido como a nação de Israel. Não existe. Já lhes falei que certa vez alguém perguntou a um estudioso bíblico, alguém num debate que não cria em Deus, olhou para ele e disse, me dê uma prova de que Deus existe. E a resposta do homem foi, Israel. Israel existe, é uma prova de que Deus existe. Nações com muito menos sofrimento já teriam se extinguido, teriam desaparecido, como aconteceu com muitas. Israel tem resistido por um milagre apenas do Senhor. Interessante onde Israel está. Vocês notam que é um pedaço de terra pequeno. O que é o território de Israel? Bem pequeno, na Guerra dos 6 Dias aumentou, quando conquistou as colinas de Golã, mas todos os dias está nos noticiários. Todos os dias, os grandes jornais do mundo estão falando sobre o que acontece em Israel, acontece em Jerusalém, a batalha com os árabes, o monte do templo, o muro das lamentações. Agora estão noticiando um problema, porque alguns judeus estão orando mais perto da mesquita de Omar, e os muçulmanos não estão gostando disso. Está criando uma certa tensão, porque eles estão longe, orando, olhando para a mesquita, e eles não querem nem que eles olhem para a mesquita. Imagina isso, né? Todos os dias, a nação de Israel, aquele território insignificante, aquele povo pequeno, está nos noticiários, presente mais do que as grandes nações. Tem alguma coisa estranha com esse povo, tem alguma coisa estranha com a nação de Israel. Se você olhar a história dos que ganharam o prêmio Nobel, Israel está lá em cima em quase todas as áreas. Se você lembrar que eles chegaram em 1948 em um deserto e transformaram o deserto em um jardim. Tem uma coisa incrível. É um povo discreto, porque já sofreu muito, mas um povo de uma capacidade incrível.
um povo que é desenvolvido em todas as áreas, e um povo que detém as grandes riquezas do mundo. É impressionante essa nação. Eu não sou judeu, nem estou pensando em ser, e graças a Deus sou brasileiro, não estou correndo risco, e nem fecho os olhos para as atrocidades que Israel comete também. Eu amo o Deus de Israel mais do que Israel, mas não há dúvida de que há algo especial na nação de Israel. Existe algo que não se explica. Explica-se pelas profecias bíblicas. O Antigo Testamento diz que esse povo vai permanecer e vai receber um reino, e o seu rei, descendente de Davi, vai dominar toda a terra a partir de Jerusalém. Isso não aconteceu ainda. Por isso a serpente tem tanto ódio de Israel. O desejo de Satanás, através das épocas, foi exterminar Israel, porque ele sabia e sabe que aquilo que acontece nessa nação está diretamente relacionado com o plano de Deus para destruir o reino das trevas. As promessas do Senhor passam por Israel. Satanás tem agido intensamente ao longo dos anos para destruir essa nação. O que falta se cumprir em Israel tem um significado muito especial para o plano divino, o plano de julgar a Satanás. É por isso que pessoas que estudam profecias estão sempre atentos ao que acontece na nação de Israel, porque alguns eventos ali precisam acontecer e algumas coisas começam a se formar que indicam a cena do cumprimento profético, da volta do Senhor, o arrebatamento da sua igreja. Faz sentido. Então, a mulher realmente representa Israel por todas essas razões e outras que poderia mencionar. E quanto às vestes, voltando ao capítulo 12, verso 1. A mulher está vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Teve alguém que sonhou, lembra nas escrituras, sonhou com o sol, com a lua, no caso eram 11 estrelas, porque ele era o 12º. Quem foi esse? José, sonhando um sonho parecido com isso aqui. Aliás, a história de José se confunde com a história de Israel. Alguém que sai da sua terra, vai para o sofrimento entre os gentios e depois é restaurado em glória. Confunde-se bem com essa história. José teve um sonho representando a história. O sol nas vestes dessa mulher lembra a glória do Israel redimido, como no caso da luz que veste o Senhor. Salmo 104, 1 e 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Verso 2 diz: sobrevestido de glória e majestade, vestido de luz como de um manto. Lembram? Vestido de luz. A luz como um manto do Senhor lembra a majestade, a glória do Senhor. A luz do sol vestindo essa mulher lembra a glória do Senhor, a majestade do Senhor que será concedida ao Israel redimido. A lua e a coroa com 12 estrelas lembra o triunfo e a conquista que o povo de Deus alcançará nesse período. As 12 estrelas, obviamente, lembram as 12 tribos de Israel. O verso 2 fala da expectativa do povo de Deus. A mulher achava-se grávida e ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O povo de Deus tem a glória acompanhando a sua história, mas também tem o sofrimento. É uma história de glória e sofrimento, enquanto os seus olhos estão fitos naquele que virá libertá-los. Jesus disse: no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele também nos garante que em breve raiará a nossa luz. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, diz o profeta Malaquias. A mulher está grávida em dores para dar à luz. Isso também indica que não é um símbolo da igreja. Por quê? A igreja não pode ficar grávida, ela é noiva. Ela está esperando o seu noivo. Jamais uma mulher grávida poderia simbolizar a igreja de Cristo. A igreja espera pelo casamento, o capítulo 19 vai descrever isso.
Na primeira vinda do Senhor, a nação de Israel experimentou dores terríveis. Lembram? Jacó, a Raquel chorando pelos seus filhos que não mais existem. Era uma profecia de Jeremias. E se cumpriu no nascimento de Cristo, porque quando Herodes descobriu que havia nascido o rei dos judeus, que vamos celebrar no Natal daqui a pouco, a vinda do Filho de Deus, o Deus homem, quando Herodes descobriu, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Lembram? Uma história terrível de infanticídio. E ali o texto de Mateus diz que se cumpriu a profecia de Raquel chorando pelos seus filhos. Na primeira vinda de Cristo, Israel, a mulher simbolizada aqui, sofreu muito. Mas, na verdade, desde que foi pronunciada a promessa do Salvador, desde Gênesis 3,15, Satanás tem agido consistentemente para impedir que essa promessa aconteça. Por quê? Porque ele não quer ter a sua cabeça esmagada. É bem interessante, não está aqui no papel não, mas eu vou rapidamente, vocês vão também, em Gênesis capítulo 4, veja só. Primeiro casal peca, Adão e Eva arrependem-se, concordam? Adão foi salvo, sim, concordam? Sim. Ah, não, mas Adão, depois de tudo, você pode dar uns cascudos nele no céu e tal, mas que ele se arrependeu? Sim, não há dúvida, né? Ele dá o nome da sua esposa, Eva, que significa vida e não morte, já indicando arrependimento no coração dele. Capítulo 4, verso 1 diz, de Gênesis, vamos de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu vou pregar só a Bíblia toda, então a gente termina. Não vai ser hoje ainda. Capítulo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Texto original, esse com o auxílio não está claro, não. Poderia ser lido da seguinte maneira: adquiri um varão, o Senhor. Adquiri um varão, o Senhor. Eu acho que essa é a melhor leitura, porque eu creio que Eva, desde o primeiro momento, estava ansiando pelo descendente vencedor. E ela já espera que o seu filho, o primeiro filho, já seria o Senhor, o prometido. Não era. Nasce um outro filho, Abel, e logo um resolve desobedecer, e Abel resolve adorar como o Senhor havia ensinado. E a serpente notou. Se entre esses dois, um deles vai ser o descendente, não vai ser Caim, seria Abel. O que ele faz? Faz com que Caim mate Abel. Uma tentativa de impedir o cumprimento da promessa. Todo o tempo, e não tenho tempo de passar, mas através do Antigo Testamento, várias vezes, nós vamos encontrar os filhos da serpente, usados pelo diabo, tentando destruir a linhagem da promessa. Todo o tempo, Satanás tentando frustrar esse projeto de Deus. Isso acontece aqui com Adão, acontece com Abraão, depois que a nação se forma, acontece quando Israel vai para o Egito. Lembra? Faraó mandou matar todos os filhos homens. Se mata todos os filhos homens, vai acabar a nação. E onde é que fica a promessa? Como é que essa nação vai ser uma bênção para todos os povos? E assim vai. Na época de Esté, história de Esté, lembram de Amã? Conseguiu um decreto para exterminar todos os judeus. Era uma tentativa da serpente de acabar com a linhagem prometida. Davi cai em pecado depois de ter recebido a aliança de que o seu descendente reinaria no trono eterno. Mas a serpente está cercando esses para tentar destruir a promessa. Herodes usa para tentar matar o Filho de Deus no seu nascimento. Não conseguiu. Quando Cristo inicia o seu ministério, a serpente tenta o próprio Cristo, fazendo desviar da cruz. Não conseguiu. Ao longo do ministério, ele vai chegar a usar
Pedro, e o Senhor precisa dizer: arreda Satanás. A serpente todo o tempo perto do Senhor, tentando frustrar os desígnios da salvação em Cristo. Mas não conseguiu, graças a Deus. Feriu o calcanhar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para nunca mais morrer. Está sentado à direita de Deus nas alturas, fazendo sabe o quê? Intercedendo por nós. Que maravilha! Nosso sumo sacerdote, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Nação de Israel tem experimentado terríveis dores através da sua história. Satanás tem tentado destruir de todas as maneiras a descendência de Abraão, a descendência de Davi, tudo por causa da promessa de Gênesis 3:15. Nenhuma nação tem sofrido como essa, mas também nenhuma nação tem visto tanto a glória de Deus. Nenhuma nação tem recebido tanto da graça do Senhor. O que entristece é que esse Israel, que recebeu tanto do Senhor, hoje está com as costas viradas para o Senhor. Hoje, na sua grande maioria, aborrece o Evangelho. Hoje, persegue os seus descendentes que creem em Cristo. O que Deus deveria fazer com a nação dessa? Nós não podemos dizer o que Deus deveria fazer, mas nós podemos dizer o que Deus vai fazer. Deus vai buscar esse povo. O Senhor vai restaurá-los. E Paulo chega a dizer em Romanos 11, e assim todo Israel será salvo. Chegará um ponto em que um reavivamento espiritual acontecerá no final da tribulação. Todo Israel será salvo. Meus irmãos, o nosso Deus é cheio de graça e cheio de misericórdia. Apesar de toda a rebeldia, de toda a dureza, recente estava lendo uma matéria de um grande cientista, um historiador judeu. Como eu disse, eles sempre são muito bons em tudo que eles fazem, e é uma nova obra que saiu contando a história dos judeus. E aí ele vai passando através da história. E em certo ponto da entrevista, o repórter pergunta para ele sobre as pesquisas arqueológicas que os pesquisadores cristãos fazem, tentando confirmar, descobrir os lugares do Antigo Testamento. O que é que ele acha disso? Como é que ele vê a história de Israel à luz da Escritura e à luz dessa perspectiva de que em Israel se confirma a Bíblia? Em palavras simples, ele diz: isso é tolice, isso é bobagem, isso é fora de cogitação, meio que zombando mesmo os que acreditam na história, na historicidade das Escrituras. O que Deus deveria fazer com essa nação? Deus vai fazer, irmãos, o que Ele fez com você e comigo. Nós também não deveríamos receber o amor de Deus. Tudo o que nós merecemos é a ira do Senhor. É isso que é o nosso direito. O que nós merecemos é o salário do pecado, que é a morte. Não morte física só, mas morte eterna. Por que Deus não nos deu esse salário? Porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco. Efésios capítulo 2. E ele continua dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Você é salvo? Não é porque você é melhor do que os rebeldes judeus, é porque Deus te amou. Misericórdia pura, simples e total. Esse é o nosso Deus. Deus de perdão,
de graça infinita, Deus que restaura até o mais duro pecador, Deus que continua chamando pecadores ao arrependimento, Deus que está chamando você ao arrependimento, está lhe dando tempo, está esperando com paciência, lhe dando oportunidades de reagir à pregação do Evangelho, lhe dando condições de considerar o seu estado de perdição. Todos nós estamos perdidos, desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Essa é a nossa situação. Só Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, pode nos trazer da morte para a vida. Não vou seguir o texto, não tem tempo, não sei, senão vamos chegar à meia-noite, vamos deixar como cenas do próximo capítulo, a continuação dos próximos versos. Não pensei que ia ficar só em 2 versos, não. Mas a história do dragão é tão interessante, né? Puxa, que é essa história do dragão? Será que é São Jorge e tal? Domingo vamos falar de São Jorge, o dragão. Não, tem nada a ver com São Jorge, não. Mas precisamos entender o que é esse dragão. Mas eu acho que é bom pararmos aqui e pensar na misericórdia do Senhor. E deixar um apelo, um chamado para você que ainda não é um salvo em Cristo. Considere a sua vida. Todos nós temos expectativa de que nós continuaremos, vamos realizar certas coisas e quem sabe depois de muitos anos chegará o momento de enfrentar a eternidade. Nós vamos enfrentar a eternidade, com certeza. Todos nós, se o Senhor não voltar, todos nós teremos que cruzar os portais eternos. O que nós não sabemos é quando será isso. A vida é extremamente instável, nós somos pós-cinza. Domingo passado, nossa irmã Áurea estava sentada aqui louvando ao Senhor. E por pouco, senão a graça de Deus, ela não estaria mais entre nós. Quem somos nós? Que segurança nós temos? Que esperança existe para alguém que está vivo hoje, mas não tem certeza da salvação? Que esperança você tem? Quando é que você vai cruzar os portais eternos? Você sabe? Ninguém sabe. Por isso, hoje é o dia da salvação. Volte-se para Cristo hoje. Não adianta virar as costas para o Senhor. Nós não vamos nunca ganhar nessa luta. Nós vamos perder e nos perdermos eternamente. Considere a graça do Senhor. Deus está lhe chamando, sim. Deus é bom, misericordioso. Como eu queria poder fazer todos aqui entenderem a graça do Senhor que Ele nos deu. Abrir os olhos para entender aquilo que o Senhor me faz entender. Eu, perdido, miserável pecador, encontrado, achado, eu não achei Cristo, Cristo me achou. Misericórdia. Considere isso. Se você não é um salvo, queria lhe desafiar a não voltar para casa hoje como um perdido. Não volte para casa como um perdido. Entregue-se a Cristo. Escute a voz do Senhor. Misericórdia de Deus lhe chamando, apelando, quase se humilhando diante de você. É porque Ele precisa de nós, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É só por isso. Não gostaria de entregar a sua vida a Cristo hoje? Não pergunto muito, não faço muito apelo, mas queria perguntar hoje se alguém entre nós que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo está entendendo que precisa da misericórdia do Senhor hoje, está entendendo o peso dos seus pecados e quer hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo. Alguém aqui que nunca fez essa decisão e gostaria hoje de receber o Senhor? Eu sei que é uma decisão séria, muitíssimo séria. Há um preço sim.
mas não tem nada melhor para se fazer, nada melhor. Não pense que há outro caminho, não tem outro. Não há outro caminho. Alguém aqui que ainda não conhece Cristo gostaria hoje de se entregar ao Senhor? Espero que Deus, na sua graça, lhe estenda um pouco mais de tempo e você não perca a próxima oportunidade.